Olá, lindeza! Hoje é segunda-feira, dia 5 de fevereiro. A semana começa com tudo por aqui. Já fui à academia, treinei aquilo que é importante, movimentei o meu corpo, já fiz a minha respiração diária e agora eu estou aqui, já preparada para ir ao trabalho. Eu escolho chegar da academia, já me trocar e é justamente por isso que eu utilizo o avental, porque assim eu não corro o risco de sujar a minha roupa. De acordo com a repartição das minhas atividades domésticas, sim, eu faço exatamente isso. Como eu já tenho a consciência de que eu não consigo fazer todos os afazeres em um único dia, e também a gente sabe que serviços de casa tem todo santo dia. Então, o que eu escolhi fazer foi separar as atividades, os afazeres domésticos, um pouquinho em cada dia. E na segunda-feira, o que eu preciso fazer é lavar as roupas coloridas, colocar as roupas brancas de molho e, se der tempo, já bater essas roupas brancas também. E aí depois, o que acontece é o que acontece no cotidiano, que é organizar a casa e deixar sempre arrumada. Bem, como você pode ver aí, já separei a roupa, coloquei na máquina para bater. E aí agora, enquanto a roupa bate, eu vou organizar a cozinha. Uma coisa que eu tô querendo muito, alguns dias eu até tenho conseguido, mas não tem sido sempre, é de já deixar a cozinha arrumada na noite anterior. Claro que, como você pode ver, nós não temos muitas louças, né? Nós não sujamos muito. Normalmente o que a gente faz é já separar algumas louças e já colocar dentro da máquina de lavar. Só que ontem, domingo, a gente não conseguiu e tá tudo bem. Tô fazendo isso daí agora. Penso que para mim é importante ter essa organização porque evita de eu ficar sobrecarregada, evita de eu ficar chateada por ter sempre serviço de casa para fazer e eu consigo manter esse prazer e essa alegria que eu tenho sentido de cuidar da minha casa. Isso é muito importante. Bem, hoje lá na escola, como eu falei para vocês, nós vamos ter reunião de pais. Como eu sou do intermediário, eu teria de participar das duas reuniões, da turma da manhã e da turma da tarde. No entanto, não foi possível para mim participar da turma da manhã, porque se eu fosse até a escola mais cedo, eu acabaria deixando de lado essa minha rotina. E no momento em que me encontro, eu prefiro manter a rotina e as coisas melhores organizadas para evitar a fadiga mesmo. Então, vou participar da reunião da turma da tarde. Não serei eu que darei a reunião, participarei, claro. Mas, normalmente, quem conversa mais com os pais são as professoras que nós chamamos das pontas, né? Porque elas ficam mais tempo com as crianças. Não estou com muitas expectativas, assim, né? Na verdade, vou para olhar os pais, mas normalmente os pais não participam muito. Nós temos em nossa lista o quê? 31 crianças, se não me falha a memória. Se nós tivermos a metade de pais presentes, já será uma grande felicidade para nós. Mas eu vou lá para já conhecer. O que acontece também é que nós estamos inseridos em uma comunidade, então já tenho uma ideia de como que é a vida de parte dessas crianças, pelo menos, né, de que elas demandam um pouco mais de olhar, de carinho, de atenção, e de que é importante também eu ir desprendida de preconceitos e de na verdade ter a certeza de que a criança, ela é uma criança que está dentro de uma circunstância, de que foi colocada dentro de uma dada circunstância e que por conta disso talvez a vida dela não seja tão fácil quanto outras crianças que vivem em circunstâncias melhores. Sobre isso, inclusive, pro
já tem aqui no canal um vídeo no qual eu falo sobre isso, que é um pouquinho do livro Aluno Problema, do Freitas. Essa aula que eu disponibilizei para vocês, ela está dividida em 2 partes e a primeira aula já está disponibilizada. Penso ser importante que nós passemos a refletir um pouco sobre isso. Mas veja, já estou aí, organizando a minha marmita, porque como eu preciso estar na escola às 11, é um pouquinho cedo eu almoçar às 10 horas da manhã. Então, eu estou escolhendo levar a minha marmitinha aí. Uma marmitinha simples e bastante saudável, olha lá. Então, eu já coloquei o arroz, o feijão. Vou levar uma saladinha de beterraba, uma salada ali também que eu amo. Vira e mexe, eu até compartilho no Instagram, que leva berinjela, cenoura, pimentões e cebola roxa. E frango também. Então, uma alimentação bastante rica e saudável, porque assim, no intervalo que eu tiver, eu me alimento. Mas a verdade também é que eu vou me alimentar só às 2h20 da tarde, quase na hora de vir embora. Quer dizer, a hora de vir embora não, porque depois do meu horário de sala eu tenho o coletivo. Mas tá tudo bem. Finalizado aí essa primeira parte dos meus afazeres domésticos, organizei o alimento que eu precisava levar para a escola, hora já de ir para o trabalho, então guardo meu aventalzinho. No período da tarde, o pegarei de volta para finalizar aquilo que eu preciso fazer em casa ainda, para não deixar nada para amanhã. Já na escola, conversando um pouquinho com a minha parceira sobre como faremos a reunião, e aí eu separando os crachás para entregar para os pais. Esta é a sala de aula que estarei nos próximos dias. Olha que coisinha linda. Ela está bastante vazia porque os brinquedos, enfim, todos os objetos estão em uma outra sala porque foi feita uma limpeza e me parece que uma dedetização também. Mas olha, não é uma gracinha? Dá gosto de ver. Vamos ver depois, lotada de materiais e crianças, como será. Mas eu estou bastante animada para fazer a organização. Quero mostrar para vocês esse espaço, é a sala dos professores. Pensa só na minha alegria quando eu vi esse móvel. Quando eu abri as portas, ele está completamente recheado de livros. Nas portas maiores, nós encontramos livros para os professores e na porta menor, lá embaixo, naqueles lugares abertos ali, são livros para as crianças. É um espaço bastante agradável. Olha esse sofá amarelo, acho que deu um tonzinho nele, né? Voltei para casa, me senti um pouco cansadinha. Escolhi não tomar café no período da tarde. No entanto, hoje foi necessário e tá tudo bem, a gente vai organizando. Não existe também uma regra que ela é inflexível. Não, a rotina e as regras que eu proponho para a minha vida são para me ajudar e não para me aprender. Então, no caso hoje, vou tomar um cafezinho ali e aí eu acabo fazendo ele um pouquinho mais fraco também, né? O esposo tá em casa, então por isso que eu tô fazendo um pouco mais. Então, já cheguei organizando tudo novamente. Lembra que eu coloquei a roupa colorida para lavar de manhã? Pois então, não consegui estender, vou estender agora. E aí depois vou colocar a roupa branca para bater. Eu sou muito grata a Deus por esse momento que eu estou passando, de ter a oportunidade de trabalhar naquilo que eu gosto, mas também de ter esse momento, de simplesmente coar um café para o meu esposo, de cuidar da minha casa e de realizar um dos meus grandes sonhos. Como você pode ver, eu estou aí finalizando alguns diários de bordo. E sim, essa ideia, ela não surgiu do nada. Eu sempre gostei muito do diário de bordo, que até outrora nós chamávamos de semanário, e que eu aprendi com muito carinho e cuidado dos meus professores a fazer ainda quando eu cursava o Cefam. Então, eu sempre tive um amor muito grande pelo diário de bordo e porque ele sempre me conduziu bem no meu trabalho, sabe? Eu conseguia me manter organizada, saber
o que acontecia em cada turma que eu entrava, fosse nos anos finais ou fosse nos anos iniciais. Até que eu tive a oportunidade de, há um ano atrás, poder realizar esse sonho, que foi criar um caderno voltado para nós, professores da rede municipal. Então, aí você vê alguns cadernos, nós temos 5 tipos de capas e nós temos, por enquanto, cadernos voltados para a educação infantil e para os anos iniciais, porque são as áreas que eu estava mais dentro, né, mais trabalhando, com mais contato. O que não significa que eu não esteja sonhando e pensando nos cadernos, nos diários de bordo para os professores especialistas. E falando em sonhos, lindeza, eu sempre fui uma pessoa extremamente sonhadora. E graças a Deus por isso, porque hoje eu percebo que foram esses sonhos que eu sempre sonhei que me mantiveram firmes, fortes e que me impulsionaram a alcançar aquilo que eu sempre desejei. Claro que não realizei todos os sonhos que eu sempre sonhei. Na verdade, muitos desses sonhos ficaram para trás por conta das circunstâncias que eu cresci e de que algumas coisas, infelizmente, não dependiam de mim. Mas tá tudo bem, porque afinal de contas, Deus sabe de tudo e prepara aquilo que é melhor para nós. Nós só passamos por aquilo que Deus permite que nós passemos. E hoje sou muito feliz e agradecida por tudo que eu conquistei. Oi, Pro! Já está à noite. Não sei precisar que horas são, mas deve ser umas 7 e pouquinho. Como você viu aí, eu trabalhei um pouco na diária de bordo depois que eu cheguei da escola. Hoje a gente já começou a fazer o horário normal, né, com o horário coletivo. Então, no meu caso, até às 16h30. E como é um pulo de casa, 4h45 eu já estava aqui em casa. Glória a Deus por isso. Eu trabalhei um pouquinho lá na diária de bordo. E agora eu tô aqui temperando uma carne para congelar. Eu gosto muito de temperar tudo, separar por saquinho e já guardar no saquinho, porque fica até mais fácil depois pra eu fazer. E depois eu vou preparar um frango, já que eu tinha deixado descongelando ali. Eu não sou muito fã de carne, sabe? A carne que eu como mesmo aqui em casa é moída e vez ou outra carne de panela. Mas eu sou muito fã. E até porque, no meu caso, né, em relação à endometriose também não é muito bom, então eu tento evitar um pouco. O que eu quero falar pra você é sobre o dia de hoje lá na escola. Nós já voltamos com reunião de pais. Na reunião da turma da manhã, eu não consegui participar porque era de manhã. Eu até poderia ter ido, depois eu descontava o horário, mas enfim, eu tinha outras coisas a fazer. E rotina pra mim é uma coisa muito séria. Depois que eu arrumei e organizei, se eu fujo da rotina, isso me causa assim sei lá, me incomoda muito, 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 muito. Então, eu escolhi não furar a minha rotina. Mas, o que acontece? Eu vou voltar um pouquinho atrás. Hoje, segunda-feira, de fato, iniciou a minha rotina, que era com a academia, mais os afazeres de casa, mais os estudos. E aí, eu tinha colocado na minha rotina para acordar às 5h30 da manhã. Pra eu conseguir fazer tudo com folga, né? Não deixar de cumprir nada da minha rotina. No entanto, o despertador tocou. O que eu fiz? Desliguei e falei, vou ficar só mais um pouquinho. No final das contas, eu levantei, era 6 horas. Menina, ou menino, esses 30 minutinhos mais me fez uma falta depois. Porque eu fiz questão de cumprir com a minha horinha de leitura, o que também eu vou precisar rever. Então, eu li uma horinha, depois eu fui pra academia. Ai, que delícia, eu tô com uma saudade de academia. Faz tão bem, né? Porque eu não sei se você exercita, mas, nossa, faz muito bem. E aí, como eu estava muito tempo sem ir à academia, eu escolhi já não começar de uma vez a musculação. Então, eu fiz uns minutinhos de bike, depois eu fui lá, participei do fit dance, né? Mexi os esqueletos. E por último, fiz uma aula de alongamento. Ai, que maravilhoso. Só que aí, eu cheguei aqui em casa, já era praticamente 9 horas. E eu teria que estar na escola às 11, né?
Então eu tive que correr um pouquinho. A primeira coisa que eu fiz foi tomar banho e já me arrumar. Então por isso que eu gosto muito do avental. E você viu, né? Aí eu postei depois os meus afazeres no período da manhã. Eu corri, lavei a roupa, porque era a minha tarefa principal hoje. Lavei a roupa, deixei a roupa branca de molho e fui pra escola. Hoje era dia de reunião de pais. Como eu já falei pra você, na turma da manhã eu não participei. Na turma da tarde eu participei, porque eu acho importante, né, os pais nos conhecerem e nós também nos conhecermos os pais. Participei. A minha parceira é uma figura de pessoa, eu tô muito feliz de estar com ela. Mas assim, completo oposto de mim. O que tenho eu de pessoa quieta, mais centrada, mais... Na minha, tem ela completamente contrária. E justamente por isso eu acho que vai dar uma boa dupla. Eu espero. E aí nós, depois da reunião de pais, a gente conversou um pouquinho sobre como que vai ser o acolhimento dessas crianças. Lá na unidade que eu estou, nós teremos o horário de adaptação. A diretora escolheu fazer esse horário de adaptação. Então, no período da manhã, as crianças ficarão das 9 ao meio-dia. No período da tarde, as crianças ficarão das 13 às 17 horas. Acho que é, uma coisa assim. Então, ficarão uma hora e meia a menos, praticamente, né? E por conta disso, nós conversamos sobre o que é que nós faríamos nesse acolhimento. Eu não consigo pensar, assim, em nada que seja diferente, tá? Porque o acolhimento, ele não acontece somente nessa uma semana. Claro, a gente tem um olhar um pouco mais apertado para isso, porque principalmente pelas crianças que estão chegando na unidade este ano. Mas a verdade é que o acolhimento, ele é o ano todo, né? Então eu não consigo pensar essas atividades agora para o acolhimento. O que eu consigo pensar eu preciso observar essas crianças e conhecê-las um pouquinho, né? Saber, de repente, sobre a interação delas. E depois eu vou até sentar e anotar no meu diário de bordo o que é que eu vou avaliar durante essa semana de acolhimento, né? O que eu pretendo observar? Que será a interação entre as crianças, por exemplo, a autonomia em algumas tarefas, principalmente em relação ao banheiro, em relação a tirar ou colocar roupas, enfim, essas coisas assim que você certamente já sabe, talvez até melhor do que eu, por estar mais tempo na educação infantil. Farei isso. E aí eu combinei com as minhas parceiras, tanto manhã quanto tarde, que eu montaria contextos de aprendizagem. Eu gostei muito o ano passado. Foi uma descoberta para mim os contextos e eu fiquei encantada. Se você me acompanha lá no Instagram, você deve ter visto alguma postagem minha mostrando os contextos. Enfim, e aí eu combinei com elas que eu faria isso, até porque pra gente não repetir as atividades, né? A minha parceira da manhã, por exemplo, falou que ia trabalhar com algumas cantigas e tal. E aí ficou combinado assim. Aí, em relação a essa questão dos contextos, eu fiquei um pouco... não chocada, mas assim, tipo... um cara de interrogação, sabe? Porque eu tava conversando com a minha parceira, porque a sala estava totalmente vazia, como você já viu aí. Arrumaram, enfim, pra detetizar. Então não tinha nada, então eu não sabia quais eram os brinquedos disponibilizados na escola. Conversando com a minha parceira, ela falou, olha, a escola não tem esses materiais que você quer. Aí eu já dei aquela murchada, né? Poxa vida, como que eu vou trabalhar então? Mas aí ela falou, mas eu tenho. Eu achei ótimo. Eu tenho. E aí nós fomos lá buscar alguns materiais, aí ufa, a felicidade voltou ao meu corpo. Renovei as minhas expectativas, porque ela realmente tem bastante material, assim, que irão me auxiliar na montagem desses contextos. Eu não sei como que eu vou fazer, porque a turma da manhã, eu chego, eles já estão em sala de aula. Então vai ser um pouquinho mais complicado para fazer algo com eles, né? De repente, organizá-los sentados em algum canto, que eu acho que vai ser difícil, para organizar o contexto com eles. Ou, na hora, deixar que eles escolham e a gente vai montando junto. Eu acredito que essa vai ser a melhor saída. Mas para a turma da tarde,
eu vou conseguir fazer o que eu quero, que é recepcioná-los com os contextos já montados. Porque aí eles vão chegar e os olhos vão se encher. Porque eles vão ver lá aqueles vários cantos, né? Aqueles vários contextos, vários não, eu pretendo fazer 4 ou 5 mais ou menos. Pra ver como que eles funcionam. É isso. Aí eu tava conversando com as minhas parceiras lá, porque como eu não sei muito bem como que funciona ainda a unidade, e algumas coisas por conta da pandemia tinham parado, e aí eu vi que me parece que agora vão retornar, como por exemplo a escovação. E aí isso me deixou um pouco, não preocupada assim, mas um pouco pensativa, porque pelo que eu percebi a escovação ficaria comigo de alguma maneira, e aí 1h30 apenas com a turma seria um pouco complicado, né? Mas também não vou sofrer antes da hora, porque vamos ver como que acontece, e se tiver que fazer a escovação mesmo, o trabalho que farei juntamente com as minhas parceiras, tem tudo isso, né? Mas aí o que eu fiquei pensando? Sobre os projetos que eu tinha comentado com você, lembra? Eu falei que eu queria talvez trabalhar com música, com alimentação, e aí em relação à alimentação, pelo que eu percebi, eu não pego a alimentação das crianças. Aí eu não sei como que vai ser. Eu preciso agora aguardar. A partir de amanhã a gente vai ver como que funciona, né? Porque a partir da manhã é o horário mesmo que eu vou perceber que eu estarei com eles. Mas é isso. No vídeo anterior eu comentei com você que eu ia perceber como que funciona a minha rotina, porque enquanto eu estava de férias era uma, claro. Voltando agora vai mudar. E realmente, como eu já falei, eu senti um pouco essa mudança já hoje, que é só o primeiro dia. Ainda, por exemplo, não consegui sentar pra parar e, de repente, fazer alguma leitura do mestrado. Eu vi que a minha orientadora já me mandou uma resposta de um texto que eu mandei pra ela, mas eu também não consegui sentar ainda pra olhar. Então, eu vou tentar fazer... Tentar não, eu tenho de fazer isso agora, depois do jantar. Então, eu vou terminar de preparar o jantar. Depois do jantar, então, eu vou sentar um pouquinho pra ver a resposta da minha orientadora, o que ela me sugeriu fazer. E vou começar também a separar as leituras. Eu acredito que o modo como eu estava fazendo de ler 1 hora por dia, essa leitura por prazer, eu acredito que não vai ser mais possível por conta da academia. Como eu preciso me deslocar de casa para a academia, eu gasto um tempo maior, então eu acabo perdendo nessa questão da leitura. Não quero abrir mão da minha leitura por prazer, pelo menos por enquanto. Eu acredito que vai chegar um momento em que eu vou ter de parar de ler por prazer, pelo menos na semana, mas enquanto isso eu vou tentar. E por que eu preciso diminuir? Porque eu preciso começar as leituras do mestrado, né? Isso porque as minhas aulas ainda não voltaram. No mestrado este ano eu tenho apenas uma disciplina, poderia até ter cursado mais disciplinas, mas eu escolhi cursar somente essa, porque é a disciplina obrigatória, né? A disciplina da minha orientadora. Ela é professora de língua portuguesa, olha, amo em língua portuguesa. Pra quem me acompanha um pouco mais sabe que a minha formação inicial é em língua portuguesa e tem a pós-graduação também em língua portuguesa. E aí eu já dei uma olhada na ementa do curso. Tem um livro que eu já utilizo bastante, inclusive eu utilizei para dar um curso de dissertativa e de escrita descomplicada, mas que eu pretendo retomar a leitura porque está na ementa dessa professora e também porque auxilia, ajuda na melhora da minha escrita. E tem também as leituras que eu preciso fazer, que é, por exemplo, de metodologia, né? Eu tô com um livro lá que eu já separei. Ai, ele tem 192 páginas, que fala um pouquinho sobre os métodos de pesquisa, porque eu quero realmente entender. Você sabe, eu sou assim, né? Eu não consigo ficar no meio termo, eu preciso realmente entender o negócio. Então eu vou ler pra entender, pra então depois eu decidir qual é o caminho que eu vou percorrer, qual a metodologia que eu vou trazer pra minha dissertação. E eu não tenho muito tempo, né? Eu não posso ficar, amanhã, é depois de amanhã. Eu preciso, já era, na verdade, pra ter começado. O certo era eu ter utilizado as férias pra ter feito mais leituras. Mas, enfim, eu tava lendo tantas outras coisas. E aí, nas 2 últimas semanas de janeiro, eu precisava muitíssimo descansar. Não percebeu? A minha rotina você já sabe que vai ficar um pouco apertada. Mas o que eu não quero abrir mão é disso aqui que eu tô fazendo. É de ter um tempo pra preparar o meu alimento, pra cuidar da minha casa. Até onde eu conseguir também, viu, Bruno? Não é aquela coisa de, ai meu Deus, eu tenho o quê? Não, eu gostaria de continuar. Mas se eu perceber que não tô dando conta, e aí eu refaço a rota toda ali e a gente vê. Uma coisa, não sei se eu já falei pra você, mas que eu preciso pensar é em estabelecer as prioridades. E embora uma das minhas prioridades seja cuidar mais da minha casa, estar mais na minha casa, mas eu tenho uma prioridade acima, não é que é acima, tá ali junto, né, concomitante,
mas que eu preciso olhar com muita atenção, que é a minha dissertação, que é o mestrado. Eu tenho mais esse ano para cursar, mas eu gostaria muito de finalizar no meio do ano. E para que eu consiga fazer isso, eu preciso correr bastante, sabe? Então, não correr bastante, mas fazer as coisas com mais agilidade. Então eu vou, a depender do que aconteça, eu vou estabelecer novas prioridades e ver aí o que acontece. Estou inspirada, então eu decidi que eu vou fazer uma lasanha de abobrinha. Você já fez alguma vez? Não. Mas sempre tem a primeira vez, né? Então eu vou fazer aqui. Eu tô cá pensando, lindeza, que se eu precisar parar de cuidar mais da casa, assim, ou diminuir de mexer com a cozinha, por exemplo, eu vou sentir falta, porque tô gostando muito desse momento de, ó, estar aqui. Parece que a mente vai, assim, num lugar que você não sabe onde é, simplesmente que a sua mente está descansando. Não sei se pra você é assim. Claro, porque eu não tenho aquela coisa de obrigação, né? Eu sei que todo serviço de casa chega uma hora, ou tem dias que a gente tá super cansado e não quer saber, que é normal. Comigo já aconteceu muito e certamente vai acontecer. Mas é que nessa fase que eu estou agora, eu realmente estou gostando muito mesmo. Mas eu sei que não vai durar muito, né? Porque eu preciso, como eu já te falei, me dedicar a ler as coisas para minha dissertação. Talvez você pode ficar pensando aí, lindeza, nossa, mas a Lila tá romantizando tanto essa questão de cuidar da casa. Nossa, que coisa mais chata, né? Esse é um serviço natural de toda mulher, é o que acontece diariamente em minha vida. Sim, eu tenho essa consciência. O que eu quero dizer é que, para mim, isso tinha ficado em segundo, terceiro, quarto, último plano, entende? Como eu já falei em algum momento, eu priorizava muito o trabalho e por conta disso o serviço eu fazia, claro que sim, mas eu fazia sempre por obrigação, eu ficava sempre muito nervosa, muito estressada por ter que cuidar da minha casa e fazer os afazeres. E muitas das vezes, por priorizar sempre o estudo e o trabalho, a minha casa ela não ficava totalmente organizada. E por conta de não estar organizada, me impedia inclusive de receber pessoas que eu gosto, sabe? E muito mais do que simplesmente receber as pessoas, uma coisa que eu pude perceber é que a minha casa ela estava sempre não totalmente desorganizada. Existia uma organização, mas ela vivia numa certa desorganização. E isso também acontecia comigo, sabe? Muitas das vezes eu ia trabalhar com uma roupa que não era legal de estar no trabalho, não era uma roupa ruim, mas não era legal de estar no trabalho. E aí eu percebi que a desorganização da minha casa só era reflexo
do que eu era, do que estava acontecendo comigo. Por isso que eu decidi parar, repensar essa minha vida, e agora estou buscando essa nova fase e estou gostando muito, porque eu me sinto mais serena, mais tranquila. Pra lindeza, é isso. Eu vou pia limpa, né? Porque a pia precisa dormir limpa pra amanhã eu ficar felizinha e o meu tempo ser um pouco mais tranquilo. Então agora eu vou estender a roupa branca que tá aqui na máquina, que já tá pronta. Vou enxaguar uma de molho ali. Comprei uma roupa nova, gente. Ah, eu falei que eu não ia comprar roupa esse ano, mas tá tudo bem. E aí depois eu vou tomar banho pra jantar com o esposo. Então eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero, enfim, que a gente tenha trocado aqui alguma coisa, conversado um pouco. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. Não esqueça, ativa a notificação para que você possa ser avisado dos próximos vídeos que sairão por aqui. Um beijo, bom descanso. Até o próximo vídeo. Tchau!